Nós estamos aqui na sequência do estudo, né, sobre a harmonia dos evangelhos, um estudo bíblico, né, da teologia bíblica, de harmonizando aí os textos, e nós estamos tratando da última semana do ministério terreno de Jesus. Semana passada falamos a respeito dessa transição da Páscoa para a celebração da ceia, de algumas características importantes desse momento, que sempre teve previsto debaixo do propósito de Deus, né? Nós temos reforçado aqui, domingo após domingo, que absolutamente nada acontece por um acaso. Deus é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, e no aplicar da realização da sua obra salvífica, absolutamente nada fica fora do seu conhecimento, da sua vontade e da sua determinação. Nós sabemos, a palavra mesmo de Deus nos diz que os fios, né, da nossa cabeça estão contados, nenhum pássaro, nenhum pardal perece se não for dentro do propósito da vontade do Senhor, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus separou para a sua honra e glória e para o cumprimento fiel da sua vontade. Nada pode ultrapassar isso ou mudar essa soberania. É isso que nós estamos tratando aqui de um modo especial. E hoje, na sequência aqui da última semana, nós falaremos aí sobre o episódio no Getsemane, né? Então, só recordando aqui rapidamente, né, nessa última semana do ministério terreno de Jesus, Jesus então tem a entrada triunfal lá em Jerusalém, que já era um reconhecimento dele como rei, né, e do início do reino, né, mesmo que não visível para todos. E Jesus, depois da sua morte e ressurreição, assume o trono, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então aquele episódio já aponta para essa realidade. Vemos os seus ensinamentos, o confronto da purificação no templo, o confronto com os fariseus, né, a ideia da purificação da comunhão com o Senhor. Vemos também os preparativos para a Páscoa, né? Vimos aí as observâncias do próprio Senhor Jesus quanto das festas cerimoniais, né? E dos preparativos. Jesus então pede para os seus discípulos prepararem a ceia. Então, no dia 13 do primeiro mês, então eles vão lá, sacrificam o cordeiro para aquele grupo, como família, estarem reunidos, preparam lá o local. Na virada, então, ao pôr do sol do dia 13 para o dia 14, eles começam a celebração da Páscoa, comem a ceia da Páscoa. Nesse momento, o traidor é indicado. Nós vemos também Jesus fazendo essa transição para aquilo que nós chamamos da Santa Ceia. E aí, depois deles terem terminado a ceia da Páscoa, eles saem, né? Nós terminamos assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí, na sequência, eles saem e vão para esse lugar onde Jesus pede para que os seus discípulos estejam ali orando com ele, porque a sua hora é chegada. E aí nós temos todo o contexto do Getsemane que vamos estudar no dia de hoje. Então nós temos aí nos 3 evangelhos sinópticos ou semelhantes o registro desse evento, desse momento do ministério terreno de Jesus, e nós vamos então fazer a comparação e harmonizar e estudar um pouquinho alguns detalhes que essa passagem nos ensina. Então eu convido você inicialmente a abrir aí em Mateus capítulo 26, do verso 36 a 41, que aponta para mais uma exortação de Jesus para nós, né? Nós já vimos que ele chama a atenção para alguns detalhes, né? A perseverança como uma das características que ele exige de nós, e aqui a vigilância também vai ser apresentada, tá bom? Abriu então Mateus capítulo 26, verso 36 em diante. Eu vou ler e vou chamando já a sua atenção para alguma característica que eu gostaria aqui de
de reforçar, tá bom? Então vamos lá. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, ou seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Até aqui. Depois nós vemos ele, mais uma vez, voltando e repetindo a sua oração ao Pai, 3 vezes repetindo as mesmas palavras, né? Interessante, deixa eu já fazer um parênteses aqui. Nós vemos que quando Jesus nos ensina sobre a oração, ele diz a respeito de que nos é proibido as vãs repetições, aquela repetição vazia, né? Por isso que a reza é uma oração vazia. As pessoas, inclusive, conseguem rezar o rosário inteirinho com a cabeça em outro lugar, né? Porque a reza são apenas vãs repetições. Então, as vãs repetições são proibidas. Mas muitas vezes nós pensamos, então já que eu não posso fazer repetição, e o foco não é na repetição, o foco é na vã, na repetição vazia. Porque Jesus orou a mesma oração 3 vezes. Então significa que você pode orar sobre um determinado assunto quantas vezes for necessário até a resposta do Senhor. Tem pessoas que oram a vida inteira pela conversão de algum querido, ou oram anos, ou meses, ou semanas em favor, em intercessão pela saúde de alguém, né, até que venha a resposta. Então, o orar pelo mesmo assunto várias vezes não é proibido. A repetição do assunto em si não é proibido. Agora, a vã repetição que é proibida, tá certo? Então, enquanto a resposta do Senhor não vem, você pode colocar aquele assunto lá na presença do Senhor quantas vezes for necessário. O que a Bíblia te proíbe é a vã repetição, ficar falando a mesma reza, a mesma oração, sem um propósito. Então, a proibição pesa sobre a palavra vã, e não as repetições. E nós vemos aqui o próprio Cristo fazendo a mesma oração 3 vezes até que a resposta de Deus vem no seu coração. O cálice não ia ser passado e ele teria que passar por todos os procedimentos do seu sofrimento. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora lá em Marcos. Marcos, capítulo 14, o verso de número 32. Até o 38, que é o mesmo contexto lá de Mateus. Diz assim o texto de Marcos: então, foram ao lugar chamado Getsêmani, ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né, como Mateus apresenta, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando-os
Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então veja, mais uma vez aqui o registro, né, do episódio do Getsemane. Jesus tomado aí dessa angústia, desse pavor, e chamando a atenção dos seus discípulos quanto à necessidade da vigilância e da oração, e a sua oração justamente pedindo para que o Senhor, o Pai, né, se possível, pudesse passar aquela situação. Se possível, lhe fosse poupasse aquela hora. É assim que Marcos apresenta. Veja que aqui começa, irmãos, uma das situações que nós vamos tratar hoje, que é a situação da unidade divinal. Ó, se Jesus e o Pai e o Espírito são um, por que essa situação de Jesus pedir a permissão do Pai ter autoridade para passar aquele momento? Se Jesus é Deus, qual que é a relação aqui? Por que isso aconteceu? E qual que é o propósito de Deus nessa situação? Então esse é um dos temas que vamos tratar no dia de hoje, tá bom? Vamos agora dar uma olhadinha lá em Lucas 22, do verso 39 ao 46. Lucas já traz aqui alguns detalhes, né? Ele vai dizer assim, nós temos aqui antes a mesma relação da advertência a Pedro, também é acrescentado aqui a situação das espadas, né? E Lucas diz que isso era para ser cumprido, né? Alguma profecia, e aí nós temos o registro aqui do 39 ao 46 do episódio do Getsemane. Então vamos lá. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nós vemos Marcos dizendo que ele se prostra, né? Lucas aqui de joelhos, mas a ideia é a mesma. E aí diz o verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu não sei na sua Bíblia se esse trecho está entre colchetes, né? Essa situação aparece simplesmente em Lucas. Provavelmente Lucas quis fazer esse registro porque ele era médico, então queria dar essa ênfase dessa manifestação de angústia, né, para deixar claro que essa angústia, esse pavor que Jesus estava passando ali por conta da proximidade da cruz, refletia uma situação física, né, que também é um contexto que nós vamos trabalhar hoje, que aponta aí para o fato de como o ser eterno pode ser encarnado, e se Jesus realmente veio em carne e se os seus sofrimentos de fato foram reais, tá bom? Esse é um questionamento aí que durante muitos séculos e muitas pessoas infelizmente caíram nisso, tá bom? Então, está aqui em colchetes, por quê? Provavelmente isso não está presente em todas as cópias que nós temos do registro de Lucas. Algumas cópias, então, têm essa explicação de Lucas, e por isso, como não está em todos os manuscritos, ao comitê de tradução, então, quando ele confronta, né, as várias cópias e vê que uma está um pouco diferente, a parte que está diferente geralmente é colocada em colchetes
para você saber que aquela situação não está registrada em todos os manuscritos, em todas as cópias, né, do Evangelho de Lucas ou de qualquer outra parte das Escrituras. Então, toda vez que tiver em colchete, é para você saber que ali há uma diferença entre as cópias. Isso não menospreza o fato de que essa parte que está entre colchetes, de fato, não tenha sido inspirada. Mesmo porque você sabe que naquela época as cópias eram feitas todas manuscritas, né? A pessoa pegava então o original e aí fazia as cópias. E como nós não tínhamos o Ctrl+C, Ctrl+V, não tínhamos scanner, não tínhamos energia, tudo à luz de vela, com tinteiro e tudo mais. Então, acontecia de vezes em quando esses escribas de saltar alguma linha ou até mesmo de verificar que havia pulado alguma linha e depois coloca mais embaixo, e por isso você tem algumas divergências entre as cópias, mas isso não faz com que o texto sagrado seja menosprezado. Tudo bem? Verso 45, então. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. E aí Lucas coloca aqui dormindo de tristeza, né? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, Jesus reforça a necessidade da oração como um mecanismo até para nos fortalecer, né? Para que não caiamos em tentação e principalmente diante de situações aparentemente adversas. Então, dessa forma, nós lemos aí os 3 textos principais e vamos então entender um pouquinho mais aqui sobre esse episódio, né? Como nós vimos, tudo tem um propósito. E por que Jesus teve que passar por essa situação, por essa angústia, por essa tristeza, o porquê dessa oração, né, tríplice aí, 3 vezes a mesma oração. Então, vamos tentar harmonizar tudo isso aí. Primeira coisa que você precisa entender de uma maneira bem simples, obviamente, Getsemane significa prensa de azeite. Era o local que ficava próximo ali do Monte das Oliveiras, onde as azeitonas eram prensadas, né? E isso faz desse local um local emblemático, porque Jesus foi ali angustiado, foi ali entristecido, foi um momento realmente de grande angústia que o Senhor passou, tá bom? Aqui foi o local escolhido por Cristo, nós vemos nos registros, né, em especial Lucas vai dizer, e chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai. Então Jesus vai para esse local especificamente, talvez para fazer essa conexão, né? Um lugar de prensa, um lugar onde está ali sendo moído, ele também escolhe aquele lugar para emocionalmente, né? Essa sua angústia, sua tristeza também ser manifestada para os seus discípulos. Então aqui foi o local escolhido por Cristo para expressar o mais profundo pesar do seu coração diante do sofrimento que o pagamento pelo nosso pecado geraria. E nós sabemos que dentro do plano da redenção, a morte do Salvador seria uma morte horrenda, né? Uma morte que geraria vergonha, maldito aquele que é lançado no madeiro, né? Que é a expressão lá desde do Pentateuco que acompanha aí a ideia da condenação do Messias. Isaías vai nos dizer, inclusive com detalhes, o sofrimento que Jesus teria em nosso lugar, né? O sofrimento vicário, aquele feito em nosso lugar, o horror que ele passaria. Então, todo esse sofrimento aqui está sendo aflorado quando pesou sobre Jesus a ira de Deus, a ira do Pai, né, contra o pecado, que Jesus faz esse pagamento. Isso nós vamos ver de um modo bem claro no texto lá de Isaías, tá bom? Mas seria aqui o início do sofrimento de Cristo?
Será que o ministério terreno de Jesus, o sofrimento de Cristo inicia-se no Getsemane? Aí que é a grande questão, né? Na verdade, nós sabemos que todo o período do ministério terreno de Jesus, ele foi envolto em sofrimento. A encarnação de Cristo já é um sofrimento porque faz parte da sua humilhação. Nós temos dentro do estudo da teologia a humilhação de Cristo, a exaltação de Cristo. Essa questão da humilhação de Cristo tem vários elementos relacionados à humilhação de Cristo, e a própria encarnação de Jesus já faz parte dessa humilhação, porque ele deixa a sua glória, ele deixa a sua posição como Deus e se torna como um de nós. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Que ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de homem. Então, o sofrimento do Messias começa desde a sua encarnação. O seu nascimento, todo o processo que ele passa para chegar na idade, inclusive para o início do seu ministério, tudo isso, irmãos, já faz parte dessa humilhação de Cristo e, consequentemente, do seu sofrimento. É muito importante uma das doutrinas fundamentais aqui para compreender que a humilhação de Cristo não o impossibilitou de manifestar os seus atributos divinos. Dentro até mesmo da teologia reformada, alguns desvios aconteceram porque alguns entendiam que na humilhação de Jesus, ele havia ele abriu mão de alguns atributos divinos. Isso é impossível, porque se Jesus abriu mão de algum atributo divino, ele deixou de ser Deus. Ou mesmo que ele teve uma diminuição no seu atributo, também deixou de ser Deus. Então, nós precisamos compreender que Jesus, mesmo com o título Filho de Deus, ele não é uma criação de Deus. Ele é o próprio Deus, na expressão da sua palavra, ele é o Verbo, que voluntariamente, dentro dessa relação orgânica da Trindade, né, a segunda pessoa da Trindade, voluntariamente se oferece para essa humilhação, mas ele continua sendo Deus, da mesma essência, com o mesmo poder, porém submisso na realização da obra salvífica, né? Na realização do plano da salvação, plano esse do Deus triuno, do Deus trino, né? Do Pai, da segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade, ou seja, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o sofrimento de Jesus começa quando da sua encarnação, quando ele se faz homem em nosso lugar. Mas ele é 100% homem e 100% Deus. Então, o termo aqui teológico, né? Jesus é um ser teocêntrico, né? Teo de Deus, antropo de homem. Então, é a ideia de que ele é Deus 100% e homem ao mesmo tempo, assumiu a forma de homem também 100%. E aí, essa gera uma grande discussão teológica, porque como o Deus eterno se coloca num corpo finito. E aí surge então algumas possibilidades, dentre elas algumas heresias bizarras, de que Jesus era tipo um holograma, né? Jesus era só aparência, porque o Deus Todo-Poderoso não poderia assumir a limitação de um corpo físico. E aí então Jesus é só uma aparência, é um fantasma. Daí que João vai dizer que uma das doutrinas básicas, já no primeiro século, era confessar que Jesus veio em carne. Porque aquele que ele não confessasse que Jesus veio em carne, que ele não se encarnou de fato e de verdade, então
era o falso Cristo, é um falso ensinamento. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Quando você pega Timóteo, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. 1 Timóteo capítulo 3, eu convido você a abrir sua Bíblia lá. 1 Timóteo capítulo 3, do verso 14 em diante, nós temos aqui Paulo falando a respeito da igreja como coluna, como fortaleza, como baluarte da verdade, e que tem na sua pregação o fato de que Jesus se encarnou. E aqui nós temos uma característica interessante nesse texto que mostra provavelmente um cântico da igreja primitiva, né? Porque essa citação que Paulo faz aqui não está em lugar nenhum e tudo demonstra que era um cântico. Então o verso 14 de 1 Timóteo 3 diz assim: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. E aí ele cita, então, esse cântico, ou essa estrofe de um cântico, onde ele diz: aquele, e esse aquele aqui está com letra maiúscula, porque aponta para Jesus, né? Diz assim: aquele que foi manifestado na carne. A encarnação de Cristo é o início do seu sofrimento, né? É um dos pontos da sua humilhação, mas é essencial, irmãos, para que a sua obra realmente tivesse valor. Porque se Jesus não veio em carne, então o que aconteceu na cruz foi uma encenação, não houve o derramamento de sangue. E se não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Olha só o problema, né, que um erro teológico pode conduzir, jogando por terra todo o plano da salvação. Então Jesus, de fato, na sua encarnação, tem aí a sua humilhação e começa o seu sofrimento. Então Paulo vai dizer: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Falando do ministério terreno aí de Jesus. Então, desde da igreja primitiva, essa doutrina da encarnação de Cristo, do fato de ele ter se manifestado em carne, se tornado como homem, era inclusive ensinado e cantado pela igreja primitiva como uma doutrina essencial. Porque se Cristo não se encarnou, se ele não era carne, sangue, então a obra dele foi uma falácia, né? E por isso, então, João vai confrontar o fato daqueles que estavam dizendo que Jesus não veio em carne, que Jesus não havia se encarnado, que Jesus era simplesmente uma aparência. E isso também é quebrado pelo próprio Cristo, quando da sua ressurreição, ele chega para Tomé, que não estava acreditando, e fala assim: meu amigo, toque aqui. Toque aqui, sinta aqui. Olha aqui do meu lado, põe o teu dedo aqui, né? E tem uma pintura fantástica, né? Que eu não sei nada de cultura, de arte, de pintura, mas uma delas que representa esse momento, e o dedo de Tomé está dentro da pele, assim, do lado de Cristo, assim, para que ele sentisse que realmente Jesus veio em carne. E mesmo depois da sua ressurreição, já com o corpo glorificado, obviamente, mas era algo tangível, algo concreto, né? Onde você podia tocar. Então, irmãos, respondendo essa primeira questão aí, seria aqui o início do sofrimento de Cristo? Não. O sofrimento de Cristo não começa no Getsêmani. O sofrimento de Cristo começa na sua humilhação, lá desde a sua encarnação. É óbvio que aqui você tem o ápice do sofrimento de Cristo. Você tem aqui o momento mais angustioso, mais
triste, vamos assim dizer, do seu ministério, como homem agora encarnado, como Deus encarnado, né? Toda a sua manifestação de tristeza, de pavor, mesmo porque, eu costumo brincar, né? Jesus não era um kamikaze. Mesmo ele sendo voluntário, tendo se oferecido para aplicar o plano da salvação e sabia que o plano da salvação passaria pelo sofrimento, pela morte, e que esse sofrimento teria que ser real e verdadeiro, ele não faz isso como um louco, né? Ele tinha consciência e por isso, então, o seu sofrimento, a sua angústia e a sua súplica ao Pai, para que, se fosse possível, houvesse um outro meio e que, consequentemente, ele não passasse pelo sofrimento da cruz em si, que seria o momento mais terrível do ministério terreno de Jesus, porque ali ele estaria pagando pelos pecados daqueles que Deus separou para si. Tá bom? Então, o sofrimento de Jesus Cristo começa no Getsêmani? Não, começa antes, mas aqui você tem um momento mais angustiante que o conduz de fato para a morte de horror e de vergonha, onde a ira de Deus resolveu moê-lo. E aí que você tem essa conexão com a palavra Getsêmani, né? Você vai lá, a gente daqui a pouquinho vai lá para Isaías, você vai ver que Deus resolveu moê-lo, Deus resolveu prensá-lo. E a ideia do Getsêmani é justamente esse, o lugar da prensa, o lugar de moer, o lugar onde as azeitonas eram ali prensadas. Tudo bem? Então vamos lá, eu sei que estou falando muitas questões hoje mais teológicas, né? Mais de questionamentos teológicos, mas é fundamental, irmãos, isso, para que você, primeiro, entenda a relação das três pessoas da Trindade, da importância da doutrina da encarnação de Jesus, porque senão todas as coisas caem por terra. Vamos lá, o sofrimento então de Jesus Cristo, né? Luiz Berkoff, que é um teólogo, escreveu uma teologia sistemática que é usada como base hoje no Brasil, de um modo geral, nos seminários presbiterianos. Ele vai afirmar o seguinte, eu pus uma citação dele aqui do seu livro, né, Teologia Sistemática, na página 338, ele diz assim: Jesus, ou o Messias, foi uma vida de servo, desde o começo, é de humilhação, é de sofrimento. O caminho da obediência foi para ele, Jesus, ao mesmo tempo um caminho de sofrimento. Ele sofreu com as repetidas investidas de Satanás. Veja que desde o seu nascimento, Deus tem que trazer uma revelação para José, para pegar Maria e fugir para o Egito, porque estava se levantando uma ameaça de morte, uma tentativa, né, de Satanás de matar o Messias na sua primeira infância. Então veja, desde essas investidas lá no início mostram que ele já veio sofrer. Então ele sofre com as repetidas investidas de Satanás, ele sofre com o ódio e a incredulidade do seu povo, ele sofre com a perseguição dos seus inimigos. E aí tem várias outras coisas que Berkoff diz, né? E o seu sofrimento foi, segundo Berkoff, um sofrimento consagrado. E cada vez mais atroz conforme o fim se aproximava. Então, na visão de Berkoff, o sofrimento de Jesus é durante todo o seu ministério terreno, que é o período da sua humilhação, então desde a sua encarnação, nascimento, a vida aqui, ministério, perseguições, Getsêmani, cruz, sepulcro. Então você tem aqui todo o processo da humilhação de Cristo. E depois, na ressurreição, você tem o início da exaltação, né, de Cristo dentro dessa doutrina da humilhação e exaltação de Cristo. E aí Berkoff vai dizer, portanto, que o sofrimento ele foi progressivo também, né? Então,
desde o início do ministério terreno de Jesus, Jesus está sofrendo de fato. Ele sofreu e foi alvo de todas as investidas de Satanás desde o começo. E isso se perpetua durante toda a sua vida, consequentemente todo o seu ministério, mas progredindo, se tornando cada vez mais um sofrimento mais terrível, mais atroz, como ele usa aqui o termo, à medida que o fim do seu ministério terreno se aproximava. Quer dar uma olhadinha aqui? Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo iniciais, né? Logo depois do batismo, capítulo 4, você tem aí a tentação de Jesus. Então aí você vê que Jesus, para o início do seu ministério, ele foi levado então pelo próprio Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Passa ali 40 dias, 40 noites. O Satanás se aproxima e é registrado aqui 3 áreas da tentação, né? E aí você vê, no final, né, Jesus então ordenando Satanás para se retirar, né? Mas o contexto da tentação não aponta para o fato de que Jesus foi tentado apenas 3 vezes. Mateus registra as 3 tentações específicas, cada uma tem um porquê, para mostrar que Jesus foi tentado em todas as áreas, na questão física, né, da alimentação, da fome, na questão da fé, na questão da autoridade. Então, é um registro, vamos assim dizer, de amostra, né? Usa essas 3 situações como uma amostra. Mas a tentação de Satanás não foram só 3 situações específicas. Foi uma situação constante. E mesmo depois que ele se retira, Jesus dá ordem, e o verso diz que com isso deixou o diabo e vieram os anjos para servir, mas o contexto das harmonias dos evangelhos aponta que ele sai, mas está ali esperando outra ocasião oportuna para tentar Jesus. Jesus foi tentado, segundo Hebreus, nós vamos ver isso também, durante toda a sua vida e em todas as sortes de tentações e de situações de sofrimento. Então, a vida do Messias, a vida de Jesus Cristo, dentro dessa da doutrina da sua humilhação, é uma história de sofrimento, desde a encarnação, da concepção, do nascimento e até a sua morte. Ok? Então, voltando aqui para o nosso slide, Luiz Berkoff conclui que o sofrimento de Jesus ele foi completo. O sofrimento de Jesus foi durante toda a vida. O sofrimento de Jesus foi no seu físico e também na sua alma. E nas consequências, né, que ele recebe das suas ações, das suas atitudes messiânicas e até a morte propriamente como o ápice aí do seu sofrimento, tá certo? Morrer na cruz do modo que foi aponta para esse sofrimento, mas que não começa no Getsêmani, que é por toda a vida a vida terrena, vamos dizer assim, encarnada do nosso Salvador, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá, caminhando ainda um pouco mais aqui sobre os sofrimentos. Então os sofrimentos de Jesus, desde a sua encarnação, passando aí pela paixão, morte, ele tinha objetivos claros. Vamos dar uma olhada aqui em Hebreus capítulo 4. Jesus, como nosso representante, ele tinha que realmente levar sobre si todo esse peso, né, desse sofrimento em nosso lugar. Então, Hebreus capítulo 4, verso 15, esse texto nós vamos usar ele algumas vezes aqui. Vou ler o 14 e o 15. Diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Da mesma forma que nós sofremos, somos tentados e temos as nossas dificuldades, Jesus foi tentado e passou e compartilhou das nossas fraquezas e dos nossos sofrimentos, das nossas limitações, que a sua humilhação lhe colocou, que a encarnação lhe imputou. Porém, com uma diferença gritante. É o final do verso 15. Então, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A diferença é que Cristo não pecou, mas ele, o seu sofrimento, as suas tentações, toda a sua humilhação foi real, foi verdadeira. O capítulo 5, ainda aqui de Hebreus, no verso 7, vai dizer assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, pelo fato de ter se encarnado, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, a humilhação de Jesus, começando na sua encarnação, o conduz a sofrer e aprendeu pelas coisas que sofreu ser de fato esse sumo sacerdote, esse representante, esse alguém que abriria esse novo e vivo caminho, reconciliando-nos definitivamente com o Pai. Então, o sofrimento de Jesus, ele tinha objetivos claros. Se Jesus não passasse e não fosse tentado e não passasse pelos sofrimentos todos que ele passou, como meu e seu representante, alguma coisa estaria errada. Então, os sofrimentos de Jesus, irmãos, foram justamente para fortalecer a posição de Jesus como o representante que veio sofrer em nosso lugar, que veio pagar o alto preço em nosso lugar. Então, os sofrimentos teriam que ser reais, os sofrimentos teriam que ser verdadeiros. E é isso, então, que nós vemos, né, usando lá a expressão que Luiz Berkoff usa, que o sofrimento ele foi completo no corpo e na alma. Então, dá uma olhada aqui, por exemplo, em Lucas, fazendo essa harmonia aí, né, com toda os evangelhos. Lucas capítulo 22, o verso 44, que é aquela expressão diferenciada de Lucas, que nós já lemos, que aponta para os dados técnicos, vamos assim dizer, da angústia, que é comprovado inclusive pela ciência, né? Diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente, essa agonia profunda, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você dá para imaginar a angústia, irmãos? Né? A tristeza. E aqui você tem uma expressão na carne, o seu suor se transformando em gotas de sangue. A ciência diz que, dependendo da angústia, essa angústia pode realmente gerar esse sangramento aí, né, pelos poros. Então veja, foi um sofrimento que ele sentiu na pele, literalmente. Um sofrimento real. Então, Jesus passou pelas maiores angústias. E é por isso que ele entende, como seu representante, as angústias que você passa. E é justamente por isso que nada pode te separar do amor de Deus, nem mesmo a angústia. Quer ver? Vamos fazer um paralelo aqui. Dá uma olhadinha comigo lá em Romanos. Abra sua Bíblia lá, Romanos, capítulo
de número 8. Verso 35. É lógico que todo capítulo fala do sofrimento terreno, né? E Paulo está dizendo que nesse sofrimento que a gente tem aqui, que a natureza também tem, a obra da criação sofre por conta disso, o Espírito Santo nos fortalece, nos consola, intercede por nós. Mas aí ele diz, olha, a obra de Jesus e tudo aquilo que Jesus passou e fez em nosso lugar, nos garante que nenhuma situação deste mundo pode nos separar do seu amor e tirar a vitória que ele já nos deu. Por isso que somos mais que vencedores nele. É isso que todo o contexto vai dizer. Aí o verso 35 é dito, quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Cristo? Ele diz, tribulação. E a palavrinha que eu quero chamar a sua atenção aqui é a próxima. Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ele diz, não, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus passou por tudo isso. Jesus passou pela tribulação, pela angústia, pela perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo. Ele sabe de tudo isso. E é por isso que ele pode nos socorrer, segundo diz lá Hebreus capítulo 4. Por ele ter vivido tudo isso, ele pode socorrer. E mesmo que você esteja passando por uma situação adversa, Jesus sabe muito bem quais os sentimentos e qual o peso, a dor. E aqui a palavra angústia é a ideia do pânico, é a ideia da depressão no seu estado mais agudo. E diz que nem isso pode te separar do amor de Deus. Você pode até passar por essa angústia, por essa depressão, por esse pânico. Mas Jesus passou por isso também, sem pecado, para agora, como sumo sacerdote, poder te socorrer. Então, os sofrimentos de Jesus foram tão reais ao ponto dele suar sangue, justamente para nos garantir que nem a mais terrível angústia que algum dos seus filhos possa passar, isso o separa, ou essa situação nos separa do seu amor, ou tira o fato do amor de Deus na nossa vida. O passar por dificuldades nada tem a ver com a prova do amor de Deus para conosco. É muito comum você encontrar nos dias de hoje as pessoas falarem, se Deus me amasse eu não teria problemas. Não é essa. A prova do amor de Deus para conosco, segundo Paulo, está no fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos. Você quer saber a prova do amor de Deus por você? É a humilhação de Cristo passando por todas as situações de angústia, tristeza e sofrimento, para que agora ele, em ocasião oportuna, ele possa te socorrer. A prova do amor de Deus não está na ausência dos problemas, das lutas, das dificuldades, da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, até mesmo da morte, que é sinônimo de espada. Não, a prova do amor de Deus está no fato de que Cristo fez tudo isso em nosso lugar, sofreu em nosso lugar, padeceu e foi tentado em todas as coisas para nos socorrer. Então, por isso é importante compreender que o sofrimento de Jesus está dentro do propósito de um objetivo pleno e claro do próprio Deus, para ele ser, de fato, o representante que nós precisávamos ter. E que sabe todas as nossas realidades e por isso está sempre pronto a nos socorrer. Então veja, Jesus sofreu inclusive no seu próprio corpo. É isso que Lucas 22, 44 diz. Mas vamos dar uma olhada agora para o script geral, vamos assim dizer, lá em Isaías 53, que mostra que essa angústia no corpo e na alma foi tão terrível, né? Que essa angústia de alma foi tão severa que aponta para uma manifestação física do seu sangue se tornando, ou do seu suor se tornando em sangue.
Então vamos lá. Isaías, capítulo 53, vai dar detalhes dessa situação do sofrimento de Jesus, em especial da sua paixão e morte, né? Aquele momento ali do sofrimento de Jesus que antecede a cruz. E ele vai dizer assim, Isaías 53, abriu lá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, faz tempo que eu não dou olhada. Então, bom dia aí todo mundo, pois ninguém anda, então maravilha. Então vamos lá, irmãos. Isaías 53, abriu aí? Diz assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. É óbvio que o contexto de Isaías 53 está no fato do sofrimento de Jesus próximo à sua morte. Então, os açoites, os socos, pontapés, todo o sofrimento que ele recebe dos guardas, tanto do templo quanto dos guardas romanos, todas as injúrias. Ele ficou desfigurado, irmãos. Essa é a ideia. Nós olhamos, não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha nada que nos agradasse. Se você assistiu, né, aquele filme A Paixão de Cristo, né, eu lembro que quando lançaram aquele filme eu fui assistir e depois alguém me perguntou, pastor, o senhor acha que foi tão duro quanto o filme representa? Eu falei, não, eu acho que foi pior. Pastor, o senhor acha que teve toda aquela brutalidade? Eu falei, não, eu acho que foi pior. Porque é assim que Isaías nos apresenta. Ao ponto dele ter ficado desfigurado de tanto que ele sofreu e tanto que ele apanhou. Aquele cristinho católico, né, lá do crucifixo, pregado no madeiro, lá com a gota de sangue na testa, uma gota de sangue no lado, aquilo lá é uma vergonha, né? Porque, na verdade, o sofrimento de Cristo o desfigurou de tal forma, irmãos, que não havia beleza, não havia formosura. Veja o verso 3. Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Imagina uma pessoa tão desfigurada, com sangue e a pele rasgada, aberta, com os espinhos, as suas costas como um arado, realmente tendo ali passado, todo cortado, com toda a carne exposta, coisas que certamente as pessoas virariam o rosto, não teriam o porquê de olhar. Era algo horrendo, um sofrimento que é incapaz de você compreender exatamente como foi, querido. E o verso 4 continua dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele sabe todos os sofrimentos. E aqui aponta para uma realidade não só do momento final do ministério terreno de Jesus, mas por todos os seus sofrimentos. Homens de dores, né? E nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído, e aqui é a questão do Getsemane, né? Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado em nosso lugar. O termo é castigo mesmo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras somos sarados, pelo seu sofrimento, pela violência que ele sofreu. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido,
Ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Ele é descendente de Davi, meu amigo. Do próprio Deus encarnado, gerado pelo Espírito Santo. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Morreu, né, entre os dois malfeitores, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora veja o verso 10. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, mais uma vez a ideia lá da prensa, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja os detalhes que Isaías nos apresenta, irmãos, de algo que aconteceria cerca de 600 anos depois. E que aponta que o sofrimento de Jesus foi real, verdadeiro, e que ele padeceu todas as coisas em nosso lugar e em nosso favor. Eu não sei quanto a você, mas a realidade do sofrimento de Cristo deveria, no mínimo, nos conduzir a sermos mais gratos com aquilo que nós temos. Nós muitas vezes só reclamamos das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos. Senhor, por que eu estou sofrendo desse jeito? O amor de Deus não é demonstrado na ausência de sofrimento ou de dificuldade, mas no fato de ter Cristo levado sobre si as nossas dores e nos reconciliado com o Pai através da sua obra na cruz do Calvário. Aqui está a prova do amor de Deus. A nossa vida, irmãos, pode dar tudo errado. A gente pode ter tudo quanto é tipo de sofrimento. Nós podemos desenvolver as mais piores enfermidades e morrer por conta disso. Mas isso não nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a grande maravilha. Então para dessa história de por que eu estou sofrendo? Minha vida tem sido difícil. Mais uma doença apareceu. Meu amigo, nós somos transitórios, nós estamos passando por este mundo. A nossa pátria está no céu, já foi consumado, já foi feito. Existe um vídeo missionário da Missões Novas Tribos, se não me engano, né, mundiais, sobre o trabalho na Indonésia, e que mostra lá uma irmãzinha que foi alcançada pelo Evangelho. Ela é leprosa. E é uma das cenas mais fantásticas daquela filmagem, né? Onde ela diz, olha, esse corpo aqui já está todo detonado, mas eu não me preocupo com isso não, porque eu sei que eu vou ter um corpo glorificado, pela promessa daquele que levou na cruz todo o sofrimento em meu lugar. Irmãos, isso é maturidade espiritual. Isso é compreender o que de fato
É a vitória que Cristo nos alcançou e a demonstração do amor de Deus para conosco. Cristo sofreu e sofreu terrivelmente em seu lugar e em meu lugar, para nos dar a salvação, e é isso que importa. Como Abacuque disse, se der tudo errado, meu amigo, se as coisas faltarem, se não tiver ovelha aprisco, se não tiver colheita, se não tiver nada na vide, ele ainda vai louvar ao Senhor. Jó, mesmo que toda situação adversa sobrevenha de uma vez só sobre a vida de alguém, o Senhor ainda é digno de ser adorado. E o sofrimento lhe permite, inclusive, enxergar melhor sobre Deus. É isso que aprendemos com Jó. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, no sentido de que ele paga o pecado. Não que nós não tenhamos sofrimento, não tenhamos enfermidade, não tenhamos dores nesse mundo, porque a prova do amor de Deus não está na ausência disso, mas sim no fato de Cristo ter morrido por mim, morrido por você, morrido por nós. É aqui que está o grande entendimento do porquê Jesus teve que sofrer por nós. Mas vamos caminhar mais um pouco aqui. Vimos então que o sofrimento de Jesus foi real, tanto na alma quanto no corpo, com objetivos claros. No Getsemane, nós vemos que o sofrimento e a profunda tristeza foram causados por sua posição como nosso representante. Jesus estava sendo conduzido à morte e pesava sobre ele o pecado do seu povo. A ira de Deus estava sobre ele. É isso que nós lemos aqui em Isaías. A ira de Deus, a iniquidade, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nesse sentido, era um peso terrível. Isso demonstra, irmãos, que a redenção não foi de graça para o Redentor. Ela é de graça para nós. Nós não fazemos absolutamente nada para recebermos a redenção. Mas o Redentor pagou um alto preço. E aquilo que a música diz, né? Vim para adorar-te. Eu nunca saberei. Eu sei que foi um alto preço, mas não tem como calcular esse negócio. Irmãos, o preço que Jesus pagou na cruz foi um negócio absurdo. E a gente reclama de algumas dificuldadezinhas da nossa vida. A Bíblia diz: em tudo dai graças. A Bíblia diz que os sofrimentos da era presente vão ser uma realidade. Tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada, estamos sujeitos. Mas não se compara à glória que será revelada. Não pode nos afastar do amor de Deus e da obra que Jesus realizou em nosso lugar. O sofrimento, estudar sobre o sofrimento de Jesus, tem que nos conduzir a sermos mais gratos a Deus, a parar de reclamar daquilo que eu não tenho, a parar de reclamar das situações que são, mesmo que difíceis, mas que ainda me permite viver. Esse mesmo vídeo missionário que eu estou falando, tinha um outro senhor lá, que ele estava mal, com malária. Quem teve malária sabe como que é terrível, a dor nos ossos. E ele disse assim, que mesmo com as dores terríveis da malária, ele pensou: se eu ficar em casa, eu vou ficar com a mesma dor do que se eu for para a igreja ouvir a palavra. Então eu vou ficar com dor lá. E aí alguns irmãos o carregou até o lugar do estudo para ele ouvir a palavra. Hoje, por causa de uma dorzinha de cabeça, você deixa de ir à igreja. Uma ferpinha no seu dedo já é motivo para você deixar de fazer a obra. Para com isso.
entenda o tamanho do sofrimento que Jesus teve por nós. É lógico que a sua postura, em hipótese alguma, vai se comparar ao sofrimento de Cristo, mas no mínimo, irmão, viva de modo a fazer valer a pena aquilo que Cristo fez por você. Pare de reclamar. Pode ter dor que a gente vai ter que carregar pro resto da vida. Vai ter situações que a gente só vai ser sanada lá no céu, lá na glória. Mas que isso não te impeça de amar, de servir, de glorificar, de atuar, de estar na presença do Senhor. Porque o maior sofrimento, que é o lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade, esse sofrimento, a obra de Jesus já nos livrou. Caminhando aqui ainda, irmãos. Todo e cada sofrimento estava previsto pelo Pai como sendo necessários para que a obra da redenção fosse completada. Mas o que nós podemos então aprender aqui com o sofrimento de Jesus no Getsêmani? De um modo mais específico. E nós dividimos aqui rapidamente em 3 aprendizados. Primeiro, então no Getsêmani nós podemos aprender primeiro sobre a dependência de Jesus para com o Pai, demonstrado na sua oração. Pai, ou Abba Pai, que significa a mesma coisa. Pai, se possível, afasta-se de mim este cálice. Veja que, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Veja essa dependência de Jesus para com o Pai. E aí entra aquela questão, mas Jesus não é Deus? Por que disso? Dentro dessa relação do plano da redenção, em teologia nós temos aí uma relação que chamamos de relação orgânica da Trindade para o plano da redenção. Os 3 são iguais em poder, em glória, em honra. Deus, que é chamado do Pai, a segunda pessoa da Trindade, ou o Verbo, ou Logos, que agora é encarnado, é chamado de Filho, e o Espírito Santo. Os 3 são iguais em honra, glória e poder, e juntos formam essa única divindade. É um só Deus em 3 pessoas. Porém, dentro do plano da redenção, há uma relação orgânica onde a primeira pessoa da Trindade determina todo o plano da redenção. A segunda pessoa da Trindade se oferece voluntariamente e realiza todo o plano da redenção. E por isso, então, a dependência, por isso a submissão. Veja, no plano da redenção existe uma hierarquia, mas na essência da divindade não existe hierarquia. O Pai determina, Jesus realiza e o Espírito Santo aplica sobre aqueles que o próprio Pai separou para a sua honra e para a sua própria glória. No Getsêmani, essa dependência, essa obediência, essa submissão que Jesus demonstra na sua oração ao Pai, demonstra essa relação orgânica no plano da redenção, onde o Pai determina, Cristo realiza e depois o Espírito Santo aplica sobre aqueles que serão salvos. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que na aplicação, na realização do plano salvífico, Jesus demonstra dependência ao Pai e exige que nós também obedeçamos ao Pai. Dentro desse projeto da nossa redenção, irmãos, da mesma forma que Jesus, mesmo sendo Deus, na sua humilhação, ele se coloca então como servo, o justo, o servo, como Isaías lá vai dizer, para realizar aquilo que o Pai determinou e que é aplicado pelo Espírito Santo na vida dos salvos. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Segunda coisa, o que mais podemos aprender aqui com o episódio do Getsêmani? No Getsêmani nós aprendemos sobre a veracidade
e a ferocidade do sofrimento de Jesus que nos trouxe a verdadeira paz. O sofrimento de Jesus foi verdadeiro, foi real. E foi feroz, foi atroz, foi o ápice do sofrimento que alguém poderia suportar, não só do Getsêmani para frente, mas durante todo o ministério terreno de Jesus. Então, a segunda verdade que mostra essa angústia, essa tristeza de alma, que manifesta o seu suor se transformando em gotas de sangue, aponta para a veracidade do sofrimento de Jesus e o quanto isso foi profundo, culminando na morte da cruz. Jesus veio em carne e ele sofreu na carne, na pele, todo o sofrimento para realmente ser o nosso representante. O texto que nós já citamos, eu vou ler agora para você, 1 João 4, verso 1 e 2, vai dizer assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito ou qualquer ensino, antes provai os ensinos ou espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos ensinadores ou falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E o verso 3 ainda diz: e todo espírito ou ensino que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então veja, a doutrina da humilhação de Cristo, iniciada, portanto, na sua voluntariedade e, consequentemente, da sua encarnação, mostra que o sofrimento de Jesus foi real, foi na carne, foi verdadeiro e foi feroz, porque foi terrível. Você vê lá em Hebreus capítulo 2 que ele foi tentado de todas as formas. O capítulo 4 nós lemos também, o capítulo 5, que ele sofreu todas as coisas justamente para nos socorrer, justamente para nos acolher. Esse texto nós não lemos ainda, Hebreus 2, vai dizer assim, do 14 em diante: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Estão falando que Jesus participou da carne e do sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A ideia, portanto, de Hebreus é que o sofrimento de Jesus foi verdadeiro, foi feroz, para que agora, uma vez que ele venceu, ele possa socorrer todos aqueles que sofrem e são tentados nos dias de hoje. Então, segunda coisa que aprendemos é que o sofrimento de Jesus foi verdadeiro e foi muito mais terrível do que nós podemos imaginar. Terceira questão. No Getsêmani, nós também aprendemos sobre a humilhação de Jesus. O seu conhecimento sobre o peso da sua obra e a sua determinação em obedecer mostra que há essa posição de humilhação. Mateus capítulo 26, dá uma relembradinha aqui. Mateus 26, verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia,
não seja como eu quero, e sim como tu queres. O desejo de obedecer a Cristo, como nós já vimos, dentro desse plano orgânico da redenção, demonstra também a sua humilhação. Agora, essa humilhação não faz com que Cristo perca seus atributos divinos. Ele é 100% Deus, 100% homem. Porque se Jesus tivesse perdido o mínimo 0,00001% de qualquer atributo divino, ele deixaria de ser Deus. Obviamente, o seu sacrifício também não teria valor. A humilhação de Jesus é um processo onde ele escolhe voluntariamente se entregar por nós, mas ele mesmo reassume essa autoridade, porque ele é o próprio Deus, e aponta tão somente para o exercício do cumprimento da tarefa que o Pai determinou para a redenção. Tanto que após esta, ele reassume toda a sua autoridade, todo o seu poder. Então Jesus sabia da sua obra desde o início. E ele mesmo voluntariamente se ofereceu em obediência. Isso faz parte desse que nós chamamos da humilhação de Jesus. Dá uma olhadinha lá em João, capítulo 10. O que Jesus afirma aqui? João, capítulo 10, verso 17. O contexto ainda é a cura, né, do cego. E Jesus então vai dizer assim, no verso João capítulo 10, verso 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Não foram nem os romanos, nem os judeus que mataram Jesus. Jesus se ofereceu. Eles só foram instrumentos da soberania de Deus para cumprir o plano de redenção. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E veja aí como Jesus continua sendo Deus sempre. Tenho autoridade para entregar e tenho autoridade também para reavê-la. E esse mandato eu recebi do Pai. Em que sentido? Há uma submissão dentro desse processo de humilhação de Jesus para a realização do plano salvífico. Mas Jesus tem a mesma autoridade para entregar e reassumir a sua vida, porque ele é o próprio Deus. E ele nunca deixou de ser Deus e nunca diminuiu os seus atributos, inclusive a sua onisciência. Quando Jesus fala que o dia da sua volta depende do Pai, ele não está dizendo que ele não sabe no sentido pleno, mas que, como noivo, dentro desse plano da redenção e submissão ao Pai, como noivo, ele obedece àquilo que na tradição judaica dizia, o pai determinando o dia para o noivo voltar para buscar a sua noiva. Então não se engane, irmãos. Eu sei que essa é uma doutrina que já foi disseminada dentro da igreja reformada, inclusive, da igreja históricas, que Jesus, na sua humilhação, ele deixa de lado alguns atributos divinos. Isso é impossível. Mesmo porque ele e o Pai são um. Para ele e o Pai que seriam um, Jesus precisa continuar com todos os seus atributos. Porém, na sua humilhação, ele se coloca em submissão, em dependência, em obediência ao Pai, dentro dessa relação orgânica, desse convívio orgânico da Trindade, que determinou que o Pai determinaria toda a obra da salvação, escolheria os seus eleitos, e que Jesus realizaria a obra dessa redenção e que o Espírito Santo aplicaria nos eleitos a obra que Jesus realizou e que o Pai determinou. Ok? Caminhando aí para o final da nossa aula, irmãos, e a expressão, então, passa de mim esse cálice, né? O cálice era um símbolo na tradição judaica do sofrimento e da ira de Deus. Em vários momentos nós vemos, até mesmo em Apocalipse, né? As taças da ira de Deus são manifestadas. Então, taça simbolizava aqui esse sofrimento, a ira de Deus. Então, você vai lá para Salmos, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, Salmo 75, verso 8.
Salmo 75:8 diz: Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Então, cálice também aponta para essa a justiça de Deus, né? Para o derramar desse juízo, dessa justiça de Deus. No texto de Isaías, capítulo 51, verso 17 em diante, também é nos apresentada essa ideia quando diz: Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que na mão do Senhor bebestes o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento, e o engotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhuma tomou pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desmaiaram. Jazem na estrada de todos os caminhos, como o antílope na rede, estão cheios da ira do Senhor, da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, e jamais dele beberás. Então, veja que em alguns momentos o cálice é símbolo dessa ira de Deus, da aplicação da justiça de Deus, então do castigo de Deus sobre os seus. Jeremias 25:15, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, diz assim: Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma da minha mão esse cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Ezequiel 23, 31 e 34. Ezequiel capítulo 23, de 31 em diante, diz: Andastes no caminho da tua irmã, por isso entreguei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o copo da tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás de embriaguez e de dor. O copo, o cálice da tua irmã Samaria, é copo de espanto e desolação. Então, o cálice sempre pode ser usado como símbolo aí da ira de Deus, da aplicação da justiça, do sofrimento. Então, quando Jesus diz: passa de mim esse cálice, se era possível que esse castigo não fosse feito, que o sofrimento não fosse feito, que o derramar da ira de Deus não fosse feito. Mas Jesus deixa claro: todavia não seja como eu quero. O temor por aquele momento não era maior do que a obediência a Deus. Ele sabia que esse cálice era a ira de Deus sendo aplicada sobre ele para suprir a redenção do povo que Deus havia separado para si. Ele pede que, se fosse possível, o outro caminho fosse apresentado, mas a sua obediência era maior do que o temor de receber esse cálice da ira do nosso Deus. Ok? Jesus, então, irmãos, faz a mesma oração 3 vezes, enquanto que os seus discípulos dormiam. E apesar da exortação do Mestre para que eles vigiassem e orassem, ele ficou sozinho nesse momento. Era justamente o início do clímax do seu sofrimento, que, como nós sabemos, ainda só estava começando, pois terminaria somente lá no Calvário ou lá no Gólgota. Semana que vem a gente continua, se Deus assim permitir, estudando sobre essa última semana do Senhor, e hoje vimos a respeito do seu sofrimento, e que o seu sofrimento tinha propósitos e cumprimentos proféticos que o próprio Deus já havia determinado para que o Messias passasse para, em favor dos seus, gerar a redenção, a salvação, o pagamento dos nossos pecados.